Muito bem, a primeira aula aqui desse módulo é uma aula sobre fuga de energia. Nós vamos dividir a questão de fuga de energia em dois aspectos. Elementos que, primeiro você pensar, ter uma reflexão sobre o que gera energia para você e o que tira energia de você. Tá? Quando a gente está falando aqui de energia, a gente está querendo falar sobre o que? Na verdade, você vai associar o termo energia, que é a vitalidade, simplesmente a isso, tá? Vamos ter uma leitura bem simples do termo energia aqui, para você se sentir energizado ou desenergizado, ponto. Tá? Para a gente não precisar polemizar sobre que tipo de energia biológica, como que é isso, tá? Mais pra frente a gente pode até trazer mais elementos sobre essa questão de energia biológica e o corpo, mas por enquanto é você pensar, estou energizado ou estou desenergizado, o que que me energiza, o que que me desenergiza, tá? E dentro disso você vai ter aspectos, por exemplo, fatores que minam a sua energia e fatores que alocam mal a sua energia, são diferentes. Aquilo que mina a sua energia é algo que, aliás, parece que a energia está saindo por um ponto aberto e você está ficando cansado. E o outro elemento é a alocação ruim de energia. É você, por exemplo, você sabe o que você tem que fazer, isso está muito ligado à dispersão, você sabe o que você tem que fazer, você está pleno ali de direção, de metas, etc. Só que você, em vez de colocar a energia no seu ponto ideal de foco, você coloca a energia em outra coisa, às vezes para ter uma recompensa imediata. Então isso seria com relação à tua energia, seria assim, você está alocando mal o recurso energia. Então já tem aqui mais uma reflexão para você fazer. Você está alocando mal o seu recurso energia? Se está alocando mal, por quê? Dispersão, busca de prazer imediato, o que está rolando, tá? E depois você vai procurar coisas que minam energia. Na parte que você tem elementos minando energia, onde você mais precisa se autoestudar, porque nesse ponto você tem muitos vilões ocultos, coisas que você nem percebe, mas elas estão minando a sua energia, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. É legal que você anote tudo, e para cada elemento que te traga uma reflexão, que você faça anotações em cima dessa reflexão. Então, por exemplo, você tem elementos que minam sua energia, você tem alocação errada de energia. Então, se você tem alocação errada de energia, eu gosto muito sempre de coisas simples, do tipo assim, pensa as 3 coisas mais onde você estão te levando a alocar mal a sua energia. Você tinha uma coisa a fazer, aloca energia em outra, aí quando você vai fazer o que você tinha que fazer, já está cansado, tá? Lá na frente, você vai estar com a tua vitalidade lá em cima. Você vai sentir que tem mais energia para tudo. Mas nesse momento, é muito legal a gente olhar bem assim, dentro do tema dessa aula, quais são os ladrões de energia, tá? E um deles é você alocar num lugar errado. Aí está roubando energia do seu projeto. É diferente. Está roubando energia da sua meta. Não está roubando necessariamente a energia do seu corpo, como se ela estivesse escoando pelo ralo. É você que estava cheio de energia ou com energia e colocou no lugar errado, tá? Turma, um pouquinho de paciência, eu vou me repetir várias vezes, que é justamente para reforço, tá? Então a gente tem que reforçar alguns conceitos na cabeça de vocês, porque eu quero que, mediante esse reforço, amanhã você pode estar na empresa trabalhando e você simplesmente vai falar, cara, eu estou alocando minha energia no lugar errado, deixa eu parar com isso agora. Ou então você vai falar, caramba, tal coisa me roubou, me sugou energia, tal coisa agiu como um vampiro de energia, agora eu estou meio caído, ou isso aqui está me deixando cada vez mais caído. Você lembrar disso a tempo de você poder fazer uma mudança de jogo naquele momento, ok? Então, primeiro ponto aí. Agora vamos lá para fugas de energia dividida em 2 fatores, interno e externo. Fuga de energia interno, anota aí. 1, mente. É a sua mente em looping com alguma coisa, gastando energia. Para que você entenda isso, é muito importante você trazer para esse conceito de energização algo como se fosse assim, eu tenho uma carga elétrica. Tudo que eu fizer com o meu organismo consome uma certa cota de energia. Está digerindo? Tem cota de energia. Está piscando o olho? Tem cota de energia investida aí. O coração está batendo? Tem cota de energia investida aí. Então, uma série de coisas.
Aí agora ficou mais fácil entender por que que você tem os ladrões internos de energia e os ladrões externos. Ladrão interno, você está lá dentro da sua cabeça, rodando, virando. De repente você sofreu uma provocação na parte da manhã, aquilo mexeu com o seu emocional, só que pensamentos, aqui a gente está falando de mente agora, tá? Você passou até por uma questão emocional, mas a sua mente gera pensamentos. E você começa a ficar com pensamentos repetitivos, então você fica assim meio noiado naquele tipo de pensamento, naquele circuito de pensamento ali, e você não consegue cortar e trocar, tá? Então já faz uma avaliação, deixa eu ver, será que, por exemplo, pegar coisas muito próximas, dia de hoje, você em algum momento ficou em looping mental com alguma coisa, esse looping mental, essa rodinha da mente girando, ela produz um gasto de energia muito alto. Muitas vezes você já deve ter se deparado com uma situação interna de mais ou menos vitalidade, alguma coisa do tipo assim, do nada você fala assim, nossa, por que de repente eu fiquei cansado? Ou o contrário também. Fala assim, nossa, de repente eu me senti muito disposto. E muitas vezes isso pode ter outras causas, mas muitas vezes isso tem relação com os pensamentos que foram desenrolando durante aqueles últimos minutos, ou até mesmo durante algumas horas. Então, sem querer, nós temos milhares de pensamentos todos os dias e não temos consciência sobre todos eles. Então o que vai acontecer? Às vezes você entra num fluxo mental ali e não percebe o tipo de pensamento que você está tendo, só que ele vai te derrubando. E você tem outra classe de pensamentos que te energizam. Às vezes você está, por exemplo, pensando num projeto e você está já sonhando com aquele projeto. Você está criando imagens, você está ficando feliz, você está se empolgando com aquilo. Aquilo vai sendo um ativador de energia em você. É um pensamento que, embora ele tenha surgido no fluxo meio inconsciente, ele está alinhado a uma coisa boa, algo que você quer construir no futuro, algo que você está desenvolvendo, você começa a ver as imagens, e aí você tem toda uma conexão que é mental, emocional e física, né? O emocional se anima com aqueles pensamentos, o corpo físico libera uma química proporcional àquela intensidade, aquele entusiasmo e aquela felicidade. Aí, no caso, não seria mais um vilão interno, né? Aí você está jogando bem. Agora, se você tem essa mente que por qualquer provocação ela entra em looping, e esse looping é um looping que desgasta, pode ter certeza que aí você tem um vilão forte. Segundo vilão forte da mente é você ser muito disperso. A mente focada, ela te traz para um cenário de maior energia. A mente que tem a sua energia pulverizada em milhares de pensamentos aleatórios, desconectos, ruidosos, conflitantes entre si, esse tipo de mente derruba muito a sua vitalidade e a sua energia. Então esse é o aspecto mental, tá? O aspecto emocional. No aspecto emocional, você tem, o parzinho tá junto, tá sua psique ali, de uma maneira simplória, essa relação entre mente e emoção, tá? E todos os códigos são criados a partir disso. Então você tem as emoções em looping também, e geralmente as duas coisas andam junto. É algo na sua mente em looping, que fica ativando um tipo de emoção o tempo todo, e essas coisas ou te produzem um desgaste ou te produzem uma energização. Então aqui a gente está querendo olhar, como é uma aula sobre vilões, sobre fuga de energia, a gente está querendo olhar principalmente se, puxa vida, existe essa entrada no modo automático de pensar e sentir que me rouba energia, isso ocorre com frequência, então talvez seja um padrão seu. Você tem que mexer muito no teu tipo de mentalidade e na sua competência emocional. E não esqueça, justamente por isso que no curso tem 2 bônus, um sobre mentalidade e um sobre competência emocional, justamente para blindar esses 2 elementos aqui, para você também não acabar dizendo assim, mas Flávio, então tá legal, eu entendi a reflexão, eu vou levar essa reflexão para o meu dia a dia. Muitas vezes só pela reflexão você consegue frear o impulso de entrar num looping ruim de pensamento e consequentemente num looping ruim emocional, mas você também tem recursos que você pode utilizar já de um treinamento antecipado e diário para a sua mente, para o seu sistema emocional, que vão deixar você cada vez mais protegido para que não, sem querer, entre
num tipo de loop negativo desse, porque o teu padrão já é outro, de tanto que você treinou um padrão intencional de alta vitalidade, alto foco mental e alta vitalidade e competência emocional, ok? Outro vilão interno, alimentação. Então você precisa perceber assim, que muitas vezes você joga contra você mesmo. Então você está lá e sabe que tem um projeto a ser desempenhado à tarde, e você vai almoçar e come mais do que você deveria comer. Aí você percebe que aquela alimentação deixa você estragado para as próximas horas que você tem. Isso precisa ser observado no seu dia a dia. Você precisa, a partir desse curso, começar numa leitura própria. Lógico que você pode buscar informação no âmbito da nutrologia, da nutrição. Tem muitos educadores dessas áreas, mais associadas à área de saúde, não à área necessariamente de alta performance e desenvolvimento pessoal como a nossa, mas a área de saúde, falando sobre alimentos que turbinam o cérebro, etc, 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 horários melhores para você comer XYZ, tá? E às vezes a questão é seguir isso, mas existe algo que é incrível, que é você olhar para o seu próprio comportamento. Então, para a reação que aquele alimento tem no seu corpo. Às vezes não é o alimento, é a quantidade. Então, às vezes, simplesmente você está saindo para almoçar, está no meio do dia, lá no cenário corporativo, sai para almoçar, vai com os amigos em algo do tipo uma churrascaria e come desvairadamente, você está querendo destruir a sua vitalidade à tarde. Por quê? Porque a energia vai ser direcionada toda para a sua digestão. Então, se você está precisando de produtividade cerebral logo após o almoço, tudo bem, não precisa ser 10, 15, 20 minutos. Até em muitos momentos do curso eu vou valorizar você fazer uma siesta, uma pausa, um cochilo pós-almoço. Tá? Mas você tem que observar assim, cara, eu estou dando um tiro no pé da minha vitalidade. Aí você vai avaliar duas coisas na sua alimentação, quantidade e qualidade. Quantidade está mais fácil. Você não precisa, você sabe quando você come muito e fica estragado. Agora, a qualidade do alimento é uma coisa que você vai talvez começar a observar a partir de hoje, estudando um pouco mais o que está disponível por parte de nutrólogos e nutricionistas, e ao mesmo tempo, isso basta uma busca no Google, tá, gente? YouTube, basta uma busca, não precisa necessariamente entrar em consulta agora, etc. Mas você fazer uma auto-observação, tá? Sobre quantidade e qualidade, e em todos os turnos. O teu café da manhã, ele te deixa melhor na sua energia, na sua produtividade, ou ele te deixa pior. Começa a fazer testes. O seu almoço te deixa pior, te deixa melhor. O seu jantar te deixa melhor ou te deixa pior. Só que aí você deve estar pensando, mas até o jantar, depois do jantar talvez eu queira dormir mesmo. Cuidado que talvez você tenha se inscrito nesse curso, porque eu mencionei em várias lives, às vezes a pessoa tem energia para as horas de entrega ao corporativo, e quando ela chega em casa, ela não tem mais energia para entregar horas de qualidade para a família. Então o seu jantar, sim, também, dependendo da sua rotina, tá? Jantar ou café da tarde, ou alimentação ali no início da noite, tá? Então esses são os vilões internos, e tem um quarto, que é falta de saúde, mas a gente não mexe aqui. Quero reforçar uma coisa, esse programa, ele é voltado para pessoas saudáveis, pessoas que dizem assim, eu estou sentindo uma queda de vitalidade, eu sinto que eu tenho dentro de mim formas de gerar energia, mas eu não sei como, eu nunca aprendi ferramentas de desenvolvimento pessoal que me conduzissem a uma habilidade de lidar com a minha energia. Então isso a gente está falando com uma pessoa saudável que precisa apenas de recursos para gerir a energia dela. O curso é principalmente para essas pessoas. Agora, uma pessoa que está debilitada, ela está debilitada fortemente, ela está doente por questões hormonais, por exemplo, ou uma questão às vezes até digestória, alguma coisa assim que atrapalha todo o conjunto da fisiologia dela. O teu jogo é um pouco mais de longo prazo. Você pode ficar aqui? Pode, tá? Mas nesse caso nem a garantia de 30 dias está na tua mão, porque você está chegando para um cenário que não é um cenário, estou saudável, quero só aprender como eu aumento a minha energia, como eu turbino a minha energia. Não, você está muito abaixo da média em função de alguma anomalia fisiológica. E aí você pode continuar sim
e vai ter de extremo valor você continuar aprendendo isso aqui, porque isso aqui você vai aprender um estilo de vida de vitalidade. Então você vai passar junto aos seus médicos e nutricionistas pelas correções necessárias para o seu problema específico. Paralelamente você vai performando nesse curso e aí consequentemente você vai unir esses dois mundos, e quando você, vamos dizer assim, tiver alta do seu nutricionista, do seu médico, você vai tê-los como pessoas para acompanhamento, mas o curso aqui vai te dar um modelo de estilo de vida, de gestão de vida, para que você talvez não entre nesse cenário de novo, ok? Então pronto, os 4 elementos: mente, emoção, alimentação e falta de saúde. Sobre o elemento falta de saúde nós não vamos lidar aqui, tá? Mas sim sobre mentalidade, sobre gestão emocional e sobre alimentação, a indicação da alimentação. Precisa de uma construção de um cardápio, quer dar uma acelerada nisso, aí você tem que ir atrás de um nutricionista. Tá? Essa dica é importante também, né? Vá atrás de um profissional daquela área, ok? Elementos externos para você já avaliar: pessoas, ambientes, vícios e vícios. Dentro de pessoas você tem processos de dispersão e vampirização. Então você tem pessoas que simplesmente elas representam dispersões para você. São pessoas muito agradáveis, são pessoas muito legais, mas elas alocam a tua energia em outro lugar. Lembra lá no comecinho dessa aula que eu falei? Você com relação à energia, a fuga de energia, você tem a energia que ela está sendo minada por alguma coisa, você tem a alocação errada de energia. Então, com relação a pessoas, eles simplesmente tem pessoas muito agradáveis para você. Elas até deixam você se sentindo muito bem, mas elas consomem energia para outras atividades, às vezes fazendo com que você tenha uma alocação errada de energia e, consequentemente, perda de foco para alguma coisa. Então, você foi lá com aquela pessoa que é muito agradável, fez algo com ela, saiu, foi até almoçar, passear, etc. Quando você voltou para trabalhar, você estava sem energia. Foi agradável? O passeio foi. Ela não é uma pessoa tóxica para você, mas você teve uma alocação errada de energia. E o outro elemento ainda envolvendo pessoas é pessoas que geram um processo de vampirização. Mas eu não quero que você mistifique aqui a palavra vampirização. Não é uma pessoa que toca em você e rouba a sua energia, não é nada disso. É assim, alguém cuja conversa te desgasta. Putz, a conversa te desgasta, você fica ali. E isso, assim, a amizade é uma coisa preciosa. Então, muitas vezes, assim, puxa, um amigo, às vezes até no meio do dia, que você está numa baita pegada de trabalho, um dia que você estava ali com a tua família e pintou aquele amigo que precisa conversar, lógico que você vai entregar uma cota de energia para fazer uma escuta genuína ali, para ser um ombro amigo, para ser um ouvido amigo, mais do que uma boca amiga, um ouvido amigo, ouvir, né? Dá ombro, dá peito. Isso é muito legal. Então, mas essa pessoa, de uma certa maneira, ela está carente, ela está precisando de alguém, ela está na polaridade de necessidade. E muitas vezes realmente nós vamos suprir. Só que isso não pode ser o teu modo de vida, ao menos que a sua profissão fosse essa. Então você tem que perceber no teu cenário se tem essas pessoas que o tempo todo ela tá assim, é uma recorrência que não tem fim, e ela fica te tirando o tempo todo, e ela rouba aquela escuta, aquela energia e puxa de você o tempo todo. Você precisa tomar uma atitude com relação a isso. Eu vou dizer aqui que atitude você tem que tomar? Óbvio que não, tá? Até porque senão depois você pode falar, mas você falou para me afastar de um amigo. Não estou falando isso. Você tem que olhar o teu cenário de vida e pensar, puxa vida, eu tenho umas pessoas que elas diariamente invadem o meu espaço e elas são muito carentes, e elas ficam ali puxando energia. Aí eu tenho as duas coisas. Eu tenho um desgaste energético ali, me sugou energia aquela conversa, me levou a uma conversa pesada, são problemas, etc. Então te sugou energia. E a outra é que fez a alocação errada também de tempo e de energia. Tá? E você tem agora uma questão muito voltada para equipes. E muitos de vocês aqui foram equipes inteiras alocadas dentro do programa. Existe um roubo de energia, um tipo de vampirização de energia que é por incompetência. É a pessoa que ela tem preguiça de pensar,
ela não se capacita, ela fica o tempo todo sugando. As coisas mais óbvias, tá ali, ela fica perguntando, sabe? Então você tem que olhar o teu cenário, promover inclusive um cenário de ambiente que as equipes criem sinergia, de ampliação de energia e não de sugar energia. Isso, gente, vai até das coisas simples. Coisas simples do tipo, alguém está focado e tem alguém da equipe que sempre é a pessoa que pede para os outros as coisas. E não necessariamente é o líder, tá? E também não estou defendendo que o líder deva fazer isso o tempo todo, mas assim, a pessoa está focada no projeto dela, aí a pessoa fala assim, e você não pegaria ali um copo d'água para mim? Pô, muito legal, mas você acabou de tirar o foco da pessoa. Então tem isso e tem também aquela situação de incompetência. Então existe no cenário de ambiente de trabalho a pessoa que o tempo todo ela poderia ter levantado e pegado o copo, não, mas ela quer priorizar o dela e quer que você despriorize o seu. Tá? Rouba energia. Não vai brigar com essa pessoa. A gente quer que os ambiente de energização em equipe é um ambiente que ele tem uma educação corporativa, ele tem uma educação de equipe, ele tem boas maneiras naquele cenário de trabalho. E aí a gente vai criando um cenário muito energizador. Tá? Agora, o contrário também pode estar acontecendo por desatenção da equipe de trabalho que deixa qualquer comportamento acontecer ali. Tá? Então, há formas carinhosas, há formas de treinamento de fazer isso, e não numa forma chamando atenção, dando bronca, brigando com alguém, etc., ou reclamando. Né? Reclamar é uma perda de energia. Tá? Então, um ponto mais importante que esse que eu quero trazer aqui é a questão de torne-se competente dentro da sua equipe de trabalho. Seja uma pessoa que não suga da energia do projeto e do time por incompetência. Tá? Nós vamos errar. Isso também é muito... tem que ter acolhimento dentro de uma equipe de trabalho, dentro da família, dentro da vida como um todo. Mas você é uma pessoa que busca... puxa vida, hoje... eu atrapalhei minha equipe, porque aqui eu não tem que ficar num vitimismo, assim, cara, atrapalhei, eu não tive ali competência naquele projeto, deixa eu treinar isso aqui, deixa eu comprar um curso rápido sobre esse tema e desenvolver o meu papel melhor ali, para eu não ficar sugando a energia do projeto, da liderança, do meu treinador, etc. Tá? Todos estão ali, devem estar disponíveis para apoiar, mas você tem que olhar para você. Essa aula aqui não é para você olhar para os outros, é para você olhar para você. Não é para você cobrar ninguém, é para você olhar para o seu próprio comportamento, autorresponsabilidade e pensar, puxa, na minha equipe de trabalho eu vampirizo, eu sou a pessoa que fica o tempo todo interrompendo os outros, pedindo coisas para elas, de um copo d'água, a tua caneta que caiu no chão, sabe? Eu sou uma pessoa que também atrapalha muito o jogo da equipe por falta de competência naquilo que foi contratado para fazer, em vez de ser um motor, em vez de puxar, eu estou puxando para baixo, em vez de puxar para a decolagem daquele projeto, daquele trabalho. Então faça as suas reflexões e a maioria das coisas que eu falei aqui, elas não precisam que eu te dê uma solução. A maioria desses elementos da aula de hoje, eles estão simplesmente num processo que você precisa tomar consciência. E a partir dessa tomada de consciência, você resolver se comportar de uma maneira diferente. Tá? Então pense nisso, tá? Em umas próximas aulas, lógico, vão vindo elementos técnicos para você melhorar a sua performance automática, inconsciente, com relação a cada um desses elementos. Mas nesse momento, o mais importante após essa aula é que você faça reflexões, é que você pegue agora o seu caderno e vá pegando os itens e pensando, cara, mentalidade, eu entro muito em looping, quais são a minha fuga interna aqui de energia, emoção, alimentação, eu faço aquilo que o professor falou. No ambiente externo, né, pessoas, eu permito muito as dispersões das pessoas, tem um limite para o sim, tem um equilíbrio entre o sim e o não. Eu permiti à minha volta muitas pessoas que vampirizam. Na minha equipe de trabalho tem muita gente que vampiriza, a pessoa está vampirizando o tempo todo, em vez de ter entrado para somar e para botar velocidade no time. Tá? Você precisa dar um jeito nesse cenário, é você que vai dar um jeito, é você que vai dar treinamento ou vai dispensar essa pessoa que vampiriza e é preguiçosa para, por autossuficiência, desenvolver uma performance maior ou até mesmo
ter clareza e uma postura adulta de pedir treinamento. Puxa, me paga um treinamento para tal coisa, porque eu quero ser genial nessa minha tarefa com a equipe. Eu quero puxar minha equipe para cima e não o tempo todo ficar atrasando a equipe, ok? Então, reflexões, turma, é só fazer reflexões em cima de cada um desses itens e colocar em prática imediatamente. É agora, fazendo anotações, fazendo reflexões, e no dia de amanhã, quando você tiver skin the game, pele no jogo, você está ali lembrando desses conceitos e aplicando e fazendo as mudanças necessárias sem medo de mudar, ok? Até a próxima aula.